Deus seja, a paz do Senhor. Você pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Eu queria conhecer, tem alguém nos visitando nesta noite? Acho que foi, esquecemos de apresentar, né, os visitantes hoje. Tem alguém nos visitando? Dá um sinal com a mão, só para me conhecer. Tem um irmão ali, Deus abençoe, seja bem-vindo. Se tiver alguém perto, puder dar um abraço nesse irmão, seja muito bem-vindo. Tem alguém mais? Graças a Deus, sinta-se à vontade em nosso meio. Aqui é lugar de gente feliz, casa do Pai. Glória a Deus. Lugar de gente feliz. Nós vamos liberar as crianças de 3 a 11 anos para poder estar participando do cultinho, a salinha de ensino. A Bíblia fala: ensina a criança no caminho que ela deve andar. As professoras vão ensinar elas a andar em Jesus Cristo, porque quando elas crescerem vão ser evangelistas, profetas, adoradoras, serão mais que vencedores em Cristo Jesus, as nossas crianças. Amém? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Eu quero dizer algo para você assim, que você tem pai. Amém? Às vezes a minha filha está com alguma dificuldade e a gente conversa um pouco, as lutinhas dela, né? Tem as fases. E eu falo para ela: filha, você tem pai. Pode falar para o teu pai. Você tem pai. É uma frase que ela sempre escuta de mim: você tem pai. Eu me lembro num tempo que eu era criança e eu via as outras crianças fazer isso. Quando alguém maior batia ou afrontava ou puxava a orelha, alguma criança falava assim: vou contar tudo para o meu pai. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: conta tudo para o teu pai. Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. A Bíblia diz assim: e disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu e pôr eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali dispersou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo.
Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que dispersou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor, muito obrigado pela tua doce e desejada palavra. A tua palavra, Senhor, é alimento para a nossa alma, para a nossa vida, para o nosso espírito. O Senhor é a palavra, o Senhor é o pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Então, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre nós um maná que venha sustentar o nosso espírito, que muitas vezes passa por momentos de fraqueza, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos sustenta, nos alimenta e nos coloca para andar novamente. Sabemos que nós temos um Pai, e o Senhor está aqui presente. O Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Por isso nós te agradecemos, por isso nós pedimos a instrução do teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu costumo sempre falar do capítulo 15 de Lucas, que a impressão que me dá é que se ele fosse um departamento, o capítulo 15 seria o departamento dos achados e perdidos, né? Porque ali tem dracma que perde, tem filho que perde, tem ovelha que se perde. Mas sempre tem um pai que os encontram, né? E às vezes nós somos assim também. Nós temos esse momento de lutas, de dificuldade, perdemos algumas coisas. Mas saiba que você tem um pai. E se você tem um pai, esse pai, ele quer cuidar de você. Ele te ama de uma forma extraordinária, é um amor de tal maneira. João tenta explicar, escrever no versículo 16 do capítulo 3, um amor de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por você. Então é um amor incondicional, porque nós não merecemos, nós não fazemos nada por merecer. A Bíblia fala que as nossas melhores obras para Deus não passa de trapo de imundícia. Isso já teria que nos fazer muito humildes, saber que não há nada que nós podemos fazer que nos coloque numa posição mais alta, talvez na visão do Senhor. Porque Deus me ama da forma que eu sou. Não há nada que eu possa fazer de bom que faça Ele me amar mais. E não há nada que eu possa fazer de ruim que faça Ele me amar menos, porque Ele me ama. Você entende isso? Ele está constantemente querendo trazer você para perto dEle. O plano dEle é esse para a sua vida, você estar perto dEle. Porque Ele é teu Pai. E sendo pai, Ele ama você de uma forma extraordinária. A comparação na Bíblia que fala que ainda que uma mãe se esqueça do filho, Ele não esquece de nós. Imagina. E nessa parábola do filho pródigo, contada pelo próprio Senhor Jesus, o filho mais novo, ele quis ir embora da casa do pai. Mesmo talvez convivendo com o pai, parece que a gente tem uns momentos de lapsos na nossa vida, que a gente esquece quem somos. Ou seja, perdemos uma identidade cristã. O que nós estamos fazendo aqui? Mas aquele filho, como talvez nós não podemos julgá-lo, ele quis sair da casa do pai. Ele quis experimentar os prazeres do mundo. Ele quis levar uma vida talvez independente, ser absoluto. E hoje essa autonomia, ela tem invadido as igrejas cada vez mais. Filhos que querem ser independentes do pai, que eles já não estão sujeitos às doutrinas pregadas pelos apóstolos de Cristo. E a igreja, ela começa desta forma. A Bíblia fala no capítulo 2 de Atos, versículo, se eu não me engano, 42, que as pessoas elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles ouviam, obedeciam, seguiam, estavam sujeitos. E ele quis levar uma vida talvez independente, longe
daquele que mais o amava nesta terra, o seu pai. Parece um momento de loucura que esse filho teve, mas existem momentos que nós passamos por isso também. Ele pediu para o pai a sua parte da herança e partiu rumo aos seus precipitados e enganosos sonhos. Esses dias eu preguei uma mensagem, repeti algumas vezes. Tem palavra que ela fala tanto ao meu coração que eu fico redundante. Eu não sei como que vocês recebem quando a gente está pregando, que a gente acaba assim, repetindo muitas vezes. Eu não sei como que a igreja recebe, mas algo que falou muito ao meu coração sobre andar sobre a palavra de Jesus. Eu preguei sobre Pedro que saiu do barco em rumo a Jesus andando sobre as águas. Mas ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus. Se Jesus falar para você ir, você pode andar sobre as águas. Você pode entrar na fornalha. Você pode ir na cova com os leões. Se ele mandar você ir, você pode ir. Mas se ele não mandar, não vai não. Você vai ser comida de leão. Você vai ser espetinho da fornalha. Você vai ser mais talvez um náufrago no fundo do mar. Então se ele mandar você ir, você vai. Se ele mandar você ficar, você fica. Se ele não dizer nada, fica no lugar onde você está. Não saia do lugar onde ele te mandou antes que do alto você seja revestido. Ficai ali em Jerusalém. Você entende? Mas esse filho, ele pediu a sua herança e partiu rumo aos seus enganosos e precipitados projetos. E a palavra de Deus fala lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Ou seja, o teu coração mente para você. Alguma coisa que você está sentindo, achando que você está fazendo certo, talvez é mais uma mentira pregada pelo coração. É por isso que nós não devemos ouvir o nosso coração. Nós devemos ouvir a voz do Senhor Jesus e ficar firmado na palavra de Deus, que é Cristo. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem, não para você deixar de confiar no outro homem. Está dizendo sobre você mesmo. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força, achando que você se vira sem Deus. E o profeta chorão, Jeremias, fala que enganoso é o coração do homem. Depois de algum tempo, nesta parábola, no contexto do filho pródigo, o dinheiro acaba. E quando o dinheiro acaba, os amigos também acabam. Os amigos se vão. E chega ao ponto dele não ter mais o que comer, porque quando estamos longe da casa do Pai, longe do projeto do Pai, e o projeto do Pai é nós estarmos na casa do Pai, na casa do Pai, na casa do Pai. E se alguém lá na internet falar alguma coisa contra a casa do Pai, você repreende que é demônio. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele deixou de estar caminhando com seus pais, Maria e José, para estar na casa do Pai, e falou: não era lícito eu estar na casa do meu pai, resolvendo as coisas do meu pai. Enquanto os fariseus lá fora ficam julgando e querendo pegar mulheres em franco adultério, Jesus, ele está lá no templo orando, na casa do Pai. Então não dá para ser independente. Nós vamos ser orquestrados e ministrados pelo Pai. Porque longe de Deus é assim, não há amigos, não há provisão, não há alegria. Se você puxar no seu coração, você pode fazer esse teste. Os momentos talvez você estava no encontro de face a face com Deus, ou você estava talvez lá no retiro, ou você estava aquele dia na igreja, quando aquele pastor pregou, que você sentiu aquele, sabe, quando você se encheu, você vai lembrar, trazer à memória um momento talvez de maior alegria da sua vida, e parece que a nossa vida não tem essa constância, porque nós nem sempre nós estamos assim tão inseridos no contexto da palavra. Então não tem nada que traz mais provisão, alegria e perspectiva do que você estar perto do Pai. A Bíblia fala que finalmente, depois de muito sofrer, aquele filho rebelde resolve voltar para a casa do pai. E é assim, quanto mais longe você está andando, quanto mais longe os seus enganosos projetos, as suas concepções,
que a tua alma e a sua carne têm ministrado na sua vida, quanto mais distante você está nesse caminho, maior é o trajeto de volta. Uma vez eu me lembro que eu comecei a andar de bicicleta. Hoje eu sou gordo, naquela época eu era muito, muito gordo. E eu fui pedalando até Alto Paraná. Só que eu esqueci que tinha que voltar. Irmão, confesso para você que eu ameacei jogar a bicicleta no barranco umas 10 vezes. Foi a última vez que aquela bicicleta me viu. Eu devia ter andado só uns 4 quilômetros, daí eu ia voltar e ia dar 8. 4 mais 4, né? Quase morri. Mas é verdade que depois que ele sofre, ele resolve voltar para a casa do pai. Como sempre, o pai amoroso recebe de braços abertos. Manda colocar sandálias nos seus pés, um anel de ouro no seu dedo, e dá uma festa maravilhosa, porque é assim, toda vez que um pecador se arrepende, é uma festa no céu. Por incrível que pareça, tinha um filho mais velho na casa do pai, que não saiu da casa do pai. Que na hora que o filho mais novo recebeu a herança do pai, o pai também deu para o mais velho. Tem aí Lucas 11, de novo? Só para a gente lembrar, porque a gente passa despercebido por alguma mensagem. Isso, 12. Olha lá. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá a minha parte da fazenda que me pertence. E ele, ou seja, o pai, repartiu por eles, os dois. E agora o filho mais velho fala assim: senhor, nunca me deu um cabrito? Dá vontade de dar um tapa? Não pode, né? Esse filho mais velho, movido por algum sentimento perverso, ao voltar do campo, ele não quis entrar na festa. Seu pai teve que sair ao encontro para poder convencer ele. Pensa, o pai convencer ele de participar da alegria, da reconciliação. O filho mais velho não entendeu que Jesus morreu crucificado por causa da reconciliação perdida no jardim do Éden. E nós temos dificuldade muitas vezes de aceitar a reconciliação, de conviver com a reconciliação, de dar mais uma chance, de oferecer o outro lado da face, perdoar pelo menos mais 70 vezes 7. Então a gente resolve sair. A gente pode chegar nessa história dois perdidos. Um estava perdido lá fora, lá no mundo, e o outro estava perdido dentro da própria casa. O coração do irmão mais velho deveria estar tão alegre quanto o coração do pai quando viu aquele filho voltando. Mas infelizmente não é isso que a narrativa do Evangelho de Lucas nos conta. E como parte da igreja de Cristo, nós devemos fazer todo o esforço para buscar talvez as pessoas que estão lá fora, para poder voltar para a casa do Pai, mas nós devemos fazer aquilo que for necessário para manter aqueles que estão aqui dentro da casa do Pai. É importante você buscar lá de fora, mas é importante você amar o que está aqui dentro. Abraçar, beijar, contribuir, favorecer, dar a tua oportunidade para ele, oferecer o teu prato para ele, lavar os pés dele. Mas parece que às vezes a alma, e eu não acredito que o diabo, porque o diabo não vai te tocar, porque você é um escolhido de Deus, a não ser se você dê legalidade. Mas às vezes a alma da gente fala: a vez agora é minha. A gente precisa ajudar a fortalecer as fés daqueles que estão aqui dentro com a gente. Então a Bíblia fala para a gente ser pacificador.
trazer paz, apacentar. A gente precisa olhar do lado do banco e ver que está faltando alguém. E ele está aqui nesse contexto, então vamos pacificar. Vamos praticar o papel daqueles que estão dentro da casa do Pai. É verdade que o grande protagonista dessa história, indubitavelmente, é o pai. Pois aquele homem saiu para abraçar o filho mais novo que havia saído da casa, estava voltando, mas também foi ao encontro do filho mais velho que não queria participar da festa, que não estava aceitando aquela reconciliação, que ele queria ser mais do que o outro, mesmo, e ele diz coisas talvez para o pai que o pai não merece escutar. Pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Se eu fosse o pai, eu ia falar, não vou falar não, mas eu ia falar, né? Entendeu? Não te dei a par da herança também no dia que eu dei para o outro, rapaz. Os cabritos daqui é seu, o bezerro daqui é seu, essa cadeira que você está sentado aí é sua. A unção que está sobre este lugar é para você. A palavra que Deus tem derramado, esse alimento é para nós. Nós devemos entender isso e nos alegrar, porque isso aí precisa sustentar e ser o objetivo e foco da nossa história. Não é apenas o seu empreendimento, ou os seus projetos pessoais, ou a reforma da sua casa, ou a troca do seu carro, ou o casamento dos seus filhos, mas nós devemos estar focados naquilo que é projeto de Deus, no âmbito espiritual, que Deus fala para a gente juntar tesouro lá, porque lá nem a traça e nem a ferrugem não consome, porque até os nossos filhos um dia vão partir desse lugar. Mas vamos para a eternidade, porque lá para sempre nós vamos estar na glória do Senhor, na casa do Pai. Os braços do Pai, o Senhor está sempre de braços abertos, porque a Bíblia fala que Ele é socorro bem presente, Ele é acolhimento, Ele é refúgio. Tanto para aqueles que estão ausentes, que voltam, mas também para aqueles que precisam de uma reconciliação, que estão aqui dentro. Aqueles que se chateiam, aqueles que largam um projeto que Deus sonhou, uma maneira de vida que o Senhor, que é o Pai, Ele escreveu para que você seja feliz e abençoado, e tenha um crescimento espiritual. Há filhos que voltam até por providência direta de Deus, há outros que temos que ir lá buscar. Isso aí está estampado nessa história aqui. O filho rebelde saiu de casa, ao perder tudo lá fora, não viu outra saída senão voltar para a casa do pai. E a providência do Eterno levou em conta as súplicas desse Senhor, que certamente orou de uma forma incessante para o seu filho. Acredito que aquele pai todo dia orava. Claro que a gente entende que a parábola, ela é uma linguagem figurada daquilo que Deus é para os seus filhos. Mas ao mesmo tempo que tudo isso acontece, a gente vê que o filho mais velho, ele não entende dessa mesma forma, como o pai, que quer a volta do outro, quer o outro abençoado, quer o outro se alimentando, quer o outro com um anel de ouro, quer o outro bem vestido, quer considerar o outro superior talvez, e aí esse é o projeto, que eu considere você superior a mim. Mas o filho mais velho, ele talvez ele se acha um pouco mais, que ele não é digno, ou seja, que ele não é merecedor de sofrer. Eu quero dizer que se tem alguém que tem que sofrer hoje, somos nós, porque o evangelho é da cruz, é do negue-se a si mesmo. A gente tem que negar a si mesmo, fazer a vontade de Deus, satisfazer talvez outras pessoas e deixar a gente para trás. Jesus, ele morreu e foi crucificado e não desistiu do projeto. A gente vê que o filho mais velho, talvez movido pelo ciúme, não gostou do acolhimento que o pai deu ao irmão mais novo.
Mas é interessante que nesse caso o pai amoroso se dispõe a buscar e convencer ele a entrar. O amor do pai é assim, abraça um e abraça o outro de igual forma. Então Deus está abraçando você nesta noite, que está aqui há muito tempo, vai abraçar aquele que chegou a primeira vez, e o Senhor tem para você o mesmo amor, e está aqui liberado para você, basta você receber. Diga: eu recebo. Quase todo mundo recebeu. Ele nos trata com graça e bondade. Ele nos dá todo dia novas oportunidades de se arrepender. A Bíblia fala que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Ele é fonte eterna de consolo e abrigo para os seus filhos. Então não importa talvez o que você está passando nesse momento, porque isso vai passar se você se voltar para o Pai, porque Ele é uma fonte inesgotável para suprir a tua necessidade. O Pai é uma fonte inesgotável. Ele tem cabrito, Ele tem para você um bezerro cevado, Ele tem um anel de ouro para você, e tem para você, e tem para você, porque o céu não tem crise. Deus tem tudo aquilo que você necessita para chegar lá. Para chegar lá. Às vezes a gente quer, eu queria ter tudo aquilo que eu quero, mas não é, ele tem aquilo que você necessita. Mas é que eu necessito para fazer um prédio de 10 andares? Não, para chegar no céu. Se o prédio de 10 andares te levar no céu, você vai terminar ele. Agora, se te levar para o inferno, para de sonhar que esse prédio não vai chegar. Ele sabe o que é melhor para você. Você entende? Jesus mesmo afirmou: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 1. Ou seja, Deus já preparou um prédio para você no céu. Então nós não podemos andar longe da casa do Pai. E nós não podemos estar perdidos dentro da casa do Pai. Jesus é o nosso norte. É o nosso alvo. É o autor e consumador da nossa fé. Tem um hino que diz assim: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto poderoso galardão de Deus me visto, me revisto do poder do... Amém? Para quê? Para servi-lo com... É assim? É? Você está aqui para servir. Você é o filho. Não sei se mais velho ou mais novo. Isso não importa para mim. O importante é que nós somos filhos. Se é filho mais velho ou é filho mais novo, não importa. Não importa que somos filhos. E você tem um pai. Você tem um pai. Então Deus te chama a você nesta noite para voltar. Ou voltar para o projeto, ou voltar a abraçar, ou voltar a apacentar, ou voltar a amar. Não sei. Mas Deus te chama você para voltar para os braços do Pai. Queria convidar você para se colocar de pé. Nós vamos estar orando. Há um tempo que o Espírito Santo tem falado assim com gemidos inexprimíveis para a igreja, para mim, para você. Há muito tempo que Deus tem falado: coloque em ordem a sua casa, coloque em ordem o seu chamado, coloque em ordem o seu ministério, coloque em ordem a sua casa, seus projetos, seus filhos, porque Jesus está voltando. Coloque em ordem, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando. Há tempo que o Espírito Santo tem falado sobre isso. A televisão tem falado sobre isso. Os sinais têm falado sobre isso. Pastores, evangelistas, pregadores. Terremoto da Venezuela falou sobre isso. Abalos sísmicos. Mateus 24. Terremotos. Fome, pestes. Filhos contra pai, pais contra filho.
guerras, rumores de guerras. E a Bíblia fala assim que é necessário que isso aconteça, porque a gente, talvez na luta, a gente olha para a casa do Pai, a gente se volta à casa do Pai, e não tem nada que o Pai deseja mais do que se encontrar com você e levar você até o céu de glória, para que nós possamos ter uma eternidade abençoada. Não pense que o céu, irmão, não pense que o céu é um lugar assim de marasmo. Teve um tempo que eu pensava que o céu seria um lugar onde nós íamos ficar de joelho perante um trono, onde tinha um Deus, e nós ficávamos ali só cantando santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não, o céu é algo fantástico. Nós vamos falar santo, santo é o Senhor eternamente, nós vamos glorificar Ele eternamente, mas com coisas maravilhosas que Deus preparou, que é capaz de transformar qualquer coisa desta vida em nada, perto daquilo que Ele tem preparado para mim e para você lá no céu. Então chegou o momento da gente realizar a vontade do Pai aqui na terra. Quando a gente ora o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. E a vontade de Deus no céu é que todo homem na terra se converta, e Ele escolheu os filhos para poder trazer essas pessoas de volta. Ele escolheu você, através do teu chamado, do teu ministério, através da tua vocação, para poder trazer essas pessoas. E eu quero conclamar você a começar a buscar a vontade de Deus para essa cidade, para este lugar, a nossa igreja tão querida, que é a igreja comunidade, a igreja acolhedora, abençoada, casa do Pai. Eu sou teu Pai. Não desfazendo das outras igrejas abençoadas, que tem igreja aqui, essa cidade é repleta de igrejas abençoadas, mas Deus nos colocou aqui. É igual as mulheres dessa cidade. Quantas mulheres abençoadas, sábias tem nessa cidade, mas Deus colocou a Janaína para mim. Olha, não sei se eu orei muito ou ela que orou pouco. É assim, Deus te colocou aqui, e Deus quer te usar nesse lugar. Amém? Eu não sei, tem alguma coisa que você precisa voltar? Eu quero chamar, se tiver, você vem aqui na frente. Não precisa se preocupar se não tem. A minha preocupação aqui não é você estar aqui, é você ser abençoado. É a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Então se você não tem problema nenhum. Amém? Eu só sei que a palavra não volta vazia, porque está escrito. Mas eu quero te abençoar nesta noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você saia daqui debaixo de uma unção. Amém? Nós vamos cantar. Se você desejar, pode vir. Nós vamos orar e encerrar o culto. Amém. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar.
mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É desse jeito. Você tem um pai. Você está aqui posicionado e buscando, mesmo sendo apedrejado, não porque o pastor André mereça sua posição de serviço nessa igreja, ou o pastor Roberto, ou os irmãos que estão aí do seu lado. Não, porque nós não merecemos. Você fica firme aqui, mesmo sendo perseguido por amor àquele que merece, que é Jesus Cristo. Ele merece. Então, assim, se o inimigo, ou talvez as armadilhas da vida tentar te sucumbir, olha para o inimigo e olha, fala assim: eu vou contar tudo para o meu pai. Uma vez eu vi um amiguinho meu de colégio, quando eu era pequeno, ele levou uns tapas na fuça, porque ele era muito crenqueiro, e uma professora pegou uma régua de madeira e deu umas reguadas, naquela época podia, eram umas réguas grandonas de madeira, e no final da aula, ele foi embora chorando, e no outro dia, bem a hora que nós chegamos, a mãe e o pai dele estavam lá. Chamou aquela professora e falou o seguinte: ó, eu não quero que você faça isso com meu filho. Se precisar corrigir, eu sou o pai dele. Eu sou o pai dele. Eu sei quem ele é, mas fala comigo que eu sou o pai dele. Eu achei interessante aquilo. Não entendi nada no dia, mas hoje eu vejo. Tem filho que o pai merece mesmo levar umas paradinhas, né, para se consertar. Mas o pai. Então não adianta talvez o mundo tentar te cercar, só Satanás querer te bater, porque o pai não vai deixar. Quem tem que te corrigir é teu pai. E ele te corrige, porque ele te ama. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 19, Jesus fala assim: eu corrijo, eu exorto aquele que eu amo. Acho que é isso. Então, você tem pai. Pode ficar firme, que ele te sustenta, ele te ajuda, ele vai te conduzir, e você vai ser extremamente abençoado. Tudo aquilo que é teu, ele vai te devolver se você perdeu alguma coisa. Vai ter anel de ouro, vai ter sandália nova, vai ter bezerro cevado, vai ter festa. E se tem algum irmão que não está feliz com isso, o pai vai buscar ele, e ele vai te abraçar também. Então fica tranquilo que Deus está cuidando de tudo. O teu pai está cuidando de tudo. Cuidou já da tua semana. Posso te dar uma notícia? Você terá uma semana abençoada na presença do Senhor. Teus filhos, os teus pais, o teu negócio vai ser abençoado, porque o teu pai cuida de você.
Cuida. E Ele não dorme. Eu te Amém? levarei por onde Senhor, nós queremos te agradecer neste momento. Obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai. E o Senhor nos elegeu em Cristo Jesus como seus filhos. E nós somos teus filhos porque um dia recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E segundo o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, a tua palavra diz que o Senhor veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós te recebemos, ó Pai. E se tem alguém nesta noite, ó Pai, que ainda não te recebeu, que possa dizer agora: eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E que possamos sair daqui, Senhor, convictos que nós temos um Pai, porque somos teus filhos, não somos órfãos. Existe um Pai que cuida de nós, que nos abençoa. Então cuida dos teus filhos, abençoa teus filhos, ó Pai. Dê uma paz que exceda o entendimento deles, provê na vida deles e traga de volta tudo aquilo que eles perderam, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus e que as consolações do doce, maravilhoso, excelso Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, seja com a vida da sua família, seja com os seus negócios, seja onde você for, em nome de Jesus. E somente aqueles que creem dizem amém. Deus abençoe a sua vida. Vai na paz do Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.